capítulo 12, temos aqui uma lição. Hebreus capítulo 12, temos aqui uma lição muito maravilhosa em relação à salvação, queridos. Você quer entender toda a Bíblia? Basta você ler o livro de Hebreus. Você quer entender a Torá, o Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreveu? Basta você ler o livro de Hebreus, você vai compreender toda a Bíblia Sagrada. Porque o livro de Hebreus, ele fala desde o começo da criação até a consumação de todas as coisas. É um livro espetacular, é um livro maravilhoso para se ler e meditar nele. E nessa noite nós vamos meditar no capítulo 12 de Hebreus, aonde o escritor de Hebreus ele fala que nós devemos atentar pelas coisas que nos rodeiam, pelos testemunhos que nos rodeiam. A Bíblia está recheada de testemunhos de homens e mulheres de Deus que alcançaram a benevolência do Senhor, que alcançaram a bênção do Senhor. Há uma nuvem enorme de testemunhos que nos rodeiam. No capítulo 11 fala a respeito dos heróis da fé. Agora no 12 ele fala dessa nuvem que nos rodeia. No capítulo 11 fala de todos os heróis da Bíblia, de Noé, de Abel, e vai vindo Abraão, Isaac, vem vindo homens que venceram, mulheres que venceram. E hoje não é diferente. Homens como você, mulheres como você, jovem como você, vai vencer, porque há na Bíblia um histórico muito grande de mancebos que venceram na vida, acreditando no poder desse Deus invisível, desse Deus que não dá para ver com nossos próprios olhos. Assim também como o vento, nós não vemos o vento, mas sentimos o vento passar no nosso cabelo, a gente sente o nosso cabelo ser tocado pelo vento, sentimos o vento tocar em nossa face, e depois nós também sentimos, vemos depois o resultado do que o vento fez. Amém? Olhando a gente não vê o vento, a gente vê só o resultado desse vento. A gente vai ver o resultado desse vento depois. Quando o vento do Espírito Santo assopra na vida do crente, assopra na vida da pessoa, aparentemente ninguém vê nada, mas depois a gente vai ver o resultado daquele vento que passou na vida daquele crente. Eu estou falando vento no bom sentido, não estou falando no vento no sentido pejorativo, não, de destruição, não estou falando do vento que vem e destrói, que acaba derrubando casa, derrubando postos, acabando com cidades, acabando até com ilhas. Não, estou falando desse vento, estou falando do vento do Espírito Santo, que quando ele assopra na minha vida e na sua vida, a nossa vida é transformada. Nós não somos mais a mesma pessoa que a gente era, somos diferentes, porque ele veio, fez morada na nossa vida, e agora nós começamos a andar de acordo com a vontade divina. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso, irmãos. O mundo não pode receber o Espírito Santo, conforme está lá em João 14, porque o mundo não conhece, mas nós conhecemos o Espírito Santo, porque ele habita em nós, e ele vive dentro de nós. Então, quando eu estou lendo aqui o livro de Hebreus, capítulo 12, eu vejo exemplos de homens como Esaú, irmão de Jacó,
para a vida dele, porque ele não soube esperar pacientemente no nosso Deus. Ele não soube ser vigilante e ele perdeu. E diz a Bíblia que ainda que ele buscou, ele se arrependeu, ele chorou amargamente, ele implorou pela bênção do seu pai Isaac. Mas o pai dele disse: meu filho, não tem mais jeito, eu já abençoei a Jacó, teu irmão, eu já ordenei que ele vai ser o líder seu e dos teus irmãos. E ele chorou amargamente, diz a Bíblia, e aqui em Hebreus fala que ele buscou com lágrimas, mas não houve mais lugar para arrependimento. E aí o Senhor de Deus fala que eu e você temos que tomar cuidado para não perder a nossa salvação, porque eles perderam a salvação, muitos perderam a salvação, porque não guardaram a palavra que foi dita a eles, palavras da parte de Deus, sendo inspirada pelos homens de Deus, que proferiram as palavras de Deus, e muitos não obedeceram e perderam a bênção de Deus. Nessa noite estamos aqui, meus irmãos, para meditar nessas coisas, porque se Deus não poupou aqueles que não guardaram os mandamentos dele, você acha que Deus vai poupar eu, vai poupar você, vai poupar nós? De forma nenhuma. Ele é justo, Deus é justo, Deus não vai poupar o rebelde, porque Deus não poupou a Esaú. Esaú buscou com lágrimas, ele se arrependeu, irmãos. Sabe o que é se arrepender? Ele se arrependeu com choro, com lágrimas, mas não tinha mais lugar para arrependimento. Temos que tomar cuidado, porque há uma certa teologia, uma vez salvo, salvo para sempre. Há uma teologia aí que uma vez salvo, salvo para sempre. A minha Bíblia não ensina isso. A Bíblia de Jesus não ensina isso. A Bíblia nos ensina que nós temos que reter a palavra de Deus, ser vigilante, obedecer a palavra do Senhor, para nós não perder a nossa salvação. Desde o começo até o fim da Bíblia, em Apocalipse está escrito: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se o Senhor Jesus falou isso para João, numa das cartas que João escreve: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Isso significa que a pessoa pode perder a coroa da salvação. Esaú perdeu a coroa da salvação porque ele não vigiou. Saul, primeiro rei de Israel, ele perdeu a coroa dele porque ele não reteve, ele não obedeceu, ele não guardou a palavra do Senhor dita pelo profeta Samuel. E depois ele chorou amargamente, mas não teve mais lugar para o rei Saul. Deus não perdoou mais o rei Saul, e Deus levantou a Davi em lugar de Saul. E agora Deus não falou mais com Saul. Deus não falou mais com ele através de sonho. Saul já não sonhava mais. Saul só tinha pesadelo. Saul não tinha mais sonhos de Deus. Como é gostoso sonhar com as coisas de Deus. Como é gostoso ter revelação em sonhos e ver se cumprir aquilo que Deus nos concedeu no sonho. Agora o rei Saul, o primeiro rei, ele não reteve, ele não obedeceu, ele não guardou o mandamento do Senhor, e ele foi rejeitado pelo Senhor. E ele buscou com choro, ao ponto de segurar no manto de Samuel, e Samuel tentando se safar dele, e ele agarrou no manto de Samuel, e sem querer rasgou o manto de Samuel. Aí Samuel profetizou contra ele, dizendo: você rasgou meu manto, assim o Senhor também Deus
está rasgando o teu ministério. Aleluia. O teu reinado. E foi rasgado mesmo o reinado do ministério de Saul. Aqui uma lição para mim e para você. Deixar de ser bobinho e bobinha. Achar que uma vez salvo, salvo para sempre. Temos que vigiar 25 horas por dia. Apóstolo, o dia tem 24 horas. Sim, eu sei que tem 24 horas. Mas mesmo dormindo, tem que estar vigiando até no sonho. Tem que fazer igual a bispa. A bispa dorme com o olho aberto e o olho fechado, assim. Eu vi na cama, a bispa está assim: onde você vai? No toalete, meu bem. Está sempre vigiando. Eu não posso nem olhar na cama que ela já está. Está passando bem? Você está acordada? Sim, estou vigiando. O olho aberto e o olho fechado. Então, o quê? Tem que ser assim, né, irmã Rosalina? Tem que estar sempre vigiando, porque ele não sabe, irmãos, o que está para acontecer. Então, aqui no livro de Hebreus também está. Temos aqui um capítulo 11, uma lista enorme de pessoas que venceram, mas também temos uma lista enorme também de pessoas que pereceram. Abilhão, Corã, Coré e Dantã pereceram, porque não obedeceu a voz de Deus através de Moisés. E Moisés disse: se Deus é comigo, então desça fogo do céu e faz coisa aqui diferente. A terra abriu e engoliu, não somente Abilhão, Corã e Dantã, mas a família inteira, tudo, os animais, tudo, irmãos. A casa, que era tenda, né? Desceu tudo para o abismo. Com Deus não dá para brincar. Ou a gente é crente de verdade ou não é. E Deus me chama a atenção aqui para meditar com vocês, que nós